Modelagem e remodelagem óssea. O esqueleto evolui ao longo da vida. Essa evolução se caracteriza principalmente pela formação e crescimento dos ossos durante a infância. Posteriormente, ocorre uma perda progressiva da densidade óssea, que começa no início da idade adulta e se acelera significativamente quando idoso. A densidade óssea é modulada por algumas células, notadamente pelos osteoclastos, que é a célula responsável pela reabsorção óssea, e também pelos osteoblastos, que preenche a cavidade criada pelos osteoclastos. Os osteoclastos se ancoram sobre a superfície dos ossos e criam um microambiente chamado de zona da impermeabilização. No interior dessa zona, os osteoclastos criam um ambiente ácido que dissolve a substância mineral dos ossos. Ao término dessa fase do processo, as enzimas liberadas pelos osteoclastos eliminam a matriz do colágeno restante. Encerrando o processo de término dessa fase do processo, as enzimas liberadas pelos osteoclastos eliminam a matriz de colágeno restante, encerrando o processo de reabsorção. Após a reabsorção, os osteoblastos migram para a área e começam a realizar um depósito de material orgânico chamado de tecido osteoide. Constituído principalmente por colágeno, o tecido osteoide forma o suporte sobre os quais os minerais começam a se cristalizar, em especial o cálcio e o fosfato. Alguns osteoblastos ativos ficam retidos na própria matriz secretada por eles e se transformam em osteócitos. Outros osteoblastos morrem por autopose, morte celular programada, ou se transformam em células da superfície óssea. Esse ciclo de reabsorção e formação no mesmo local do osso é chamado de remodelagem. Existe também um processo de deposição de matriz pelo osteoblasto, sem reabsorção prévia pelos osteoclastos. Esse processo causa um aumento na massa óssea e é chamado de modelagem óssea. A remodelagem óssea ajuda no crescimento dos ossos e ajuda na manutenção da resistência dos ossos. A remodelagem tem também um papel importante durante o crescimento ósseo, otimizando a estrutura do crescimento. Depois dos 30 anos, a maioria das pessoas sofre uma perda progressiva da massa óssea, causada pela diminuição relativa da atividade dos osteoblastos em relação àquelas dos osteoclastos. Diversos fatores influenciam no processo de remodelagem óssea e no grau de perda óssea ligado ao envelhecimento. Alguns medicamentos, especialmente os glicocorticoides, que aumentam a atividade dos osteoclastos, reduzindo a formação óssea. Associada à atividade física, uma alimentação adequada pode contribuir para o reforço da estrutura óssea. Supõe-se também que os osteócitos são sensíveis a toda a carga aplicada aos ossos, aumentando o número de osteoblastos, assim como sua atividade, visando aumentar a densidade óssea. Inversamente, quando o osso é submetido a uma carga menor, como durante um período de internação prolongada, a reabsorção aumenta, visando eliminar o tecido ósseo subutilizado. A perda de massa óssea reduz a resistência óssea e aumenta o risco de fratura. Isso mostra como é importante manter um bom nível de atividade física e alimentar-se de forma adequada durante toda a vida, sendo consciente dos fatores de risco associados a uma densidade óssea reduzida.